Às vezes, tudo o que precisamos é de um momento de silêncio para lembrar que o céu ainda está aberto. Em meio ao barulho do mundo, entre as cobranças, preocupações e distrações que sufocam a alma, há uma voz suave, porém poderosa, chamando pelo nosso nome. Não é um chamado para religião, é um chamado para relacionamento, uma convocação divina para retornar à presença daquele que criou nossos dias e conhece o mais profundo dos nossos pensamentos. Não importa o quanto você tenha se afastado, o quanto seu coração esteja cansado ou desacreditado, Deus ainda deseja te encher com seu Espírito. Sim, mesmo agora, mesmo neste instante, porque está escrito em Atos 2,17, e acontecerá nos últimos dias, diz o Senhor, que derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. Essa promessa não expirou. Ela continua viva, ela continua válida. E ela é para todos, não apenas para pastores ou líderes espirituais, mas para o pai de família cansado, para a mãe que ora em lágrimas, para o jovem confuso, para o idoso que sente que o tempo já passou, para mim, para você. Se você crê que essa promessa também é para a sua vida, escreva aqui nos comentários: eu recebo essa promessa. Deus não escolheu apenas os certinhos. Ele não limita sua unção aos que têm uma ficha limpa ou um passado sem erros. A promessa do derramar do Espírito é para toda a carne. Isso inclui quem se sente sujo, quebrado, distante. Inclui quem já errou 1000 vezes e achou que não havia mais volta. Ele prometeu: seus filhos e filhas profetizarão. Isso quer dizer que o mesmo Deus que usa profetas e missionários também deseja usar os esquecidos, os improváveis, os desacreditados. Ele prometeu que os jovens teriam visões e os idosos sonhariam novamente. Que cena poderosa! Aqueles que estavam cansados ganhando nova esperança. Aqueles que estavam distraídos sendo acordados por sonhos divinos. Em outras palavras, ninguém fica de fora quando o Espírito de Deus decide se mover. Ele não se importa com idade, nível de conhecimento bíblico ou posição social. Ele procura corações dispostos. Ele procura aqueles que dizem: Senhor, aqui estou. Não tenho muito, mas tenho sede. Se você ainda sente essa sede, mesmo que pequena, isso já é o começo de um avivamento. Se você quer ser parte desse mover de Deus, escreva nos comentários: Senhor, eu tenho sede de Ti. Mas há algo que precisamos entender com urgência. O Espírito Santo não invade onde não é bem-vindo. Ele não entra com força, não arromba portas, não compete com a nossa pressa. Ele espera, ele observa o quanto estamos dispostos a abrir espaço. Quantas vezes ele quis nos falar, mas estávamos distraídos demais? Quantas vezes ele passou por perto, mas o barulho era tanto que não conseguimos ouvi-lo? Em um mundo cheio de notificações, estímulos, correria e opiniões, é fácil perder o momento da visitação. Jesus ainda passa, mas será que temos olhos para vê-lo? Coração para perceber? Espírito para discernir? A presença de Deus é sensível, e quando ele encontra um coração quieto, um espírito quebrantado, ali ele se revela. Por isso, hoje, não endureça o coração, diminua o ritmo, fique em silêncio, dê espaço, diga com sinceridade: Senhor, eu quero te ouvir. Porque o Espírito fala, ele guia, ele consola, ele revela. Mas só encontra abrigo em quem escolhe escutá-lo com reverência. A presença dele não é um acessório da fé, é o centro de tudo. Lembra de Bartimeu? Um homem cego, à beira do caminho, ignorado por muitos, mas com algo que poucos tinham: percepção espiritual. Ele não via com os olhos, mas reconheceu com o coração que Jesus estava passando. E quando sentiu isso, ele gritou. Não foi uma oração educada, não foi um pedido discreto, foi um clamor desesperado: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim.
E mesmo quando a multidão mandou ele calar a boca, ele gritou mais alto, porque ele sabia que aquele era o momento. O Messias estava ali e ele não ia deixar passar. Essa é a fé que move o coração de Deus. Uma fé que não se preocupa com o que os outros vão pensar. Uma fé que ignora os críticos e clama com intensidade: não me deixe do mesmo jeito, Jesus. E sabe o que aconteceu? Jesus parou. Ele mudou o curso da multidão e foi até Bartimeu. Porque onde há sede verdadeira, o céu responde. Deus sempre responde a um coração faminto, sempre. Então não se cale, clame, mesmo se te mandarem parar, mesmo se o tempo parecer errado. Grite do fundo da alma: Jesus, tem misericórdia de mim. Se você ainda crê que Jesus pode parar por você hoje, escreva nos comentários com fé: Jesus, não passe por mim. Esse é o tipo de clamor que o céu não ignora. O clamor do quebrantado, do desesperado, do que cansou de fingir que está tudo bem, do que diz: Senhor, eu não tenho nada a te oferecer, mas mesmo assim eu me coloco diante de ti. E é exatamente nesse lugar de rendição que o Espírito Santo se derrama. Ele não procura os fortes, ele procura os disponíveis. Ele não se impressiona com palavras bonitas, mas se move diante de um coração sincero. Talvez você esteja carregando dores antigas, lembranças que ninguém conhece, traumas que nunca foram tratados. E tudo o que você precisa é de um toque real. Um momento em que a presença de Deus entra e desfaz os nós da alma. Ele faz isso, ele ainda cura, ele ainda restaura, ele ainda transforma. Mas para isso é preciso abrir mão do controle. É preciso deixar de lado a armadura da aparência e dizer: Senhor, entra nas minhas ruínas, mexe no que está escondido, faz morada em mim. Porque onde o Espírito entra, a luz entra. E onde a luz entra, as trevas precisam sair. Se hoje você deseja entregar tudo a Deus, escreva com sinceridade: Senhor, toma o controle da minha vida. A presença de Deus não é apenas um consolo para os dias tristes. Ela é a força que sustenta cada passo. Não se trata apenas de sentir arrepios ou se emocionar numa oração. A presença de Deus transforma a forma como você acorda, como você trabalha, como você trata as pessoas, como você reage nas adversidades. Quando o Espírito habita em alguém, até os detalhes mudam. O tom da voz muda, o olhar se torna mais compassivo, a alma deixa de ser pesada. Isso não significa perfeição, mas sim transformação diária, porque onde Deus está, há movimento. Onde Deus está, há fruto. Ele não entra só para visitar, ele entra para reinar. Ele não quer ser parte da sua rotina, ele quer ser o centro. E tudo começa com essa decisão: fazer espaço para ele todos os dias. Mesmo em meio ao caos, mesmo nos minutos corridos, mesmo nos silêncios dolorosos. O segredo está em não deixar o coração se acostumar com a ausência, porque ele nunca se afastou. Muitas vezes somos nós que deixamos de ouvir, deixamos de chamar, mas ele ainda responde ao menor sussurro: Jesus, eu preciso de ti. Talvez você não veja, mas há batalhas sendo travadas ao seu redor. Guerras espirituais que os olhos não conseguem captar, mas que o coração sente. Momentos em que tudo parece desabar e você não entende o porquê do peso. É nesses momentos que a presença de Deus se torna escudo. Ele coloca anjos ao seu redor. Ele ergue muralhas invisíveis. Ele se torna um fogo ao seu redor e a glória no meio da sua vida. Quantos livramentos você já teve sem nem perceber? Quantas portas se fecharam por proteção e não por punição? Quantas lágrimas foram recolhidas enquanto você dormia? É por isso que precisamos confiar. Não em emoções passageiras, mas na fidelidade daquele que nunca abandona os seus. Mesmo quando tudo parece silencioso, Deus está trabalhando.
Ele está alinhando o que você não vê, preparando o que você ainda não entende. E mesmo que hoje você esteja lutando para continuar, lembre-se, o céu inteiro te vê, o céu inteiro te cerca. E Deus jamais permitirá que você lute sozinho. Se você crê que Deus está te protegendo mesmo quando não vê, escreva com fé: eu confio na tua proteção, Senhor. Mas diante de tanta graça e proteção, como podemos continuar vivendo de forma indiferente? Como manter o coração fechado quando o próprio Deus se inclina para ouvir nossa voz? Talvez existam áreas dentro de você que ainda não foram entregues. Palavras ditas sem pensar, pensamentos alimentados em silêncio, atitudes que ferem, mesmo sem intenção. Há feridas que precisam ser curadas, mas também há pecados que precisam ser confessados, não com medo de condenação, mas com sede de libertação. Deus não espera a perfeição, Ele espera a rendição. Ele espera que você diga: Senhor, me limpa, lava minha alma, apaga as marcas do que me afastou de Ti. O sangue de Jesus ainda tem poder, poder para perdoar, restaurar e recomeçar. Nada é tão sujo que Ele não possa purificar. Nada é tão escuro que sua luz não possa alcançar. Basta um passo em direção à cruz. Basta uma decisão sincera de deixar que Ele toque as áreas escondidas, aquelas que ninguém vê, mas que Ele sempre viu, e mesmo assim escolheu amar. Esperar em Deus é uma das provas mais difíceis da fé, porque o tempo dele não segue o nosso relógio. Ele vê o todo, enquanto nós enxergamos fragmentos. Às vezes parece que nada está acontecendo, que a oração não passou do teto, que o silêncio dele é sinal de ausência. Mas não é. O silêncio de Deus é, muitas vezes, o preparo para o milagre. Isaías 40 nos lembra: os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Essa é a promessa para quem escolhe confiar mesmo sem entender, para quem decide permanecer mesmo sem ver. Enquanto você espera, Deus trabalha. Enquanto você se cala, Ele fala ao coração. Enquanto você se cansa, Ele te fortalece. Não despreze o tempo da espera. É nele que sua fé é refinada. É nele que o orgulho cai, que a pressa morre e que nasce dentro de você uma nova intimidade com o Pai. E no momento certo, tudo que parecia parado começa a se mover. Porque Deus não se atrasa. Ele chega quando a alma está pronta para receber. E agora, com o coração rendido, os olhos fechados e a alma exposta diante do Pai, tudo o que resta é dizer: Jesus, eu não quero viver sem Tua presença. Não quero mais depender da minha força, da minha lógica ou da minha capacidade. Quero viver em Tua dependência, respirar Tua graça, carregar Tua unção. Que o Teu Espírito seja meu guia, minha voz mais alta, minha paz constante. Que Tua palavra seja meu alimento, meu refúgio, meu mapa em dias escuros, e que o fogo do Teu amor queime em cada canto da minha alma, até nos mais esquecidos, até nos mais machucados. Usa a minha vida, Senhor, mesmo imperfeita, mesmo frágil, mesmo pequena. Transforma cada passo em testemunho. Que a minha história, marcada por quedas e recomeços, seja um altar onde a Tua glória brilhe. Obrigado, Jesus, por não desistir de mim, por me amar quando eu nem sabia quem eu era, por me segurar quando tudo em mim queria soltar. Que a Tua vontade prevaleça, que a Tua voz conduza, que a Tua presença nunca se afaste. Eu sou Teu, inteiramente Teu, para sempre. Se essa oração tocou o seu coração, escreva com fé: Amém, Senhor Jesus. Eu sou Teu,